Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bastidores do Verdão, Últimas Notícias. Hoje, o que temos aqui é algo que está deixando muita gente no clube inquieta, dirigentes em alerta e os torcedores completamente divididos. Mas antes de chegar ao ponto que realmente está tirando o sono de boa parte da torcida, você precisa entender tudo que se formou ao redor do Palmeiras nos últimos dias. Há um clima diferente, uma preparação incomum e um movimento interno que, quando revelado, está causando debates intensos até nos corredores mais fechados da academia de futebol. Não é exagero dizer que a sequência de acontecimentos envolvendo este clássico contra o Santos e a situação de um dos nomes mais importantes do elenco criaram um cenário raro, daqueles que mudam a rota de um campeonato e até a forma como o clube se posiciona no mercado. E vamos direto ao ponto porque a situação não permite rodeios. O Palmeiras chega para enfrentar o Santos na Vila Belmiro neste sábado, às 21h, em um duelo que estava atrasado desde a época do Mundial de Clubes. Só que a importância deste jogo vai muito além dos 3 pontos. É mais que uma disputa entre líder do campeonato e um rival que luta para escapar do rebaixamento. Existe algo muito maior em jogo. Algo que envolve pressão, desgaste, bastidores, decisões políticas internas e, principalmente, um recado público que está prestes a ser interpretado por todos, de torcedores a dirigentes europeus. Começando pelo clássico. Enquanto o Santos vive uma temporada dramática, ocupando a 17ª posição e sem vencer há 5 jogos, o Palmeiras desembarca na Vila com a missão de manter a liderança. O time de Abel Ferreira tem 68 pontos, mas vem de uma derrota dolorosa contra o Mirassol. Isso colocou pressão, reacendeu debates internos e aumentou a cobrança sobre um elenco que, para este jogo, terá nada menos que 12 desfalques. Convocados, suspensos, problemas físicos, tudo isso caiu de uma vez. O Palmeiras terá de improvisar, remanejar e, mesmo assim, tentar não perder o ritmo na disputa pelo título. O cenário já seria tenso por si só, mas a partida ainda carrega um componente emocional relevante. Flaco Lopes, que deve ser liberado pela seleção argentina apenas na sexta-feira, pode até ficar no banco, mas dificilmente começará jogando. Do outro lado, o Santos contará com Neymar como titular novamente, algo que movimenta a Vila Belmiro e aumenta o peso do clássico. Uma vitória santista tira o rival do ZT4 e coloca o Palmeiras em mais um ambiente de cobrança. Uma vitória do Verdão pode empurrar moral, blindar o ambiente e consolidar a campanha rumo ao topo. Mas isso tudo ainda não é o que deixou o Palmeiras em estado de alerta. Porque o ponto que realmente mexeu com a estrutura do clube envolve um nome que é, hoje, peça-chave tanto dentro quanto fora de campo. Joaquim Piquerez. Este é o assunto que dominou os últimos dias e reacendeu debates que pareciam enterrados. A situação do lateral esquerdo, que já vinha sendo monitorado por clubes europeus, teve uma reviravolta que poucos esperavam e que praticamente redefiniu o futuro do jogador dentro do Palmeiras. E para muita gente, o timing desta reviravolta não poderia ter sido mais estratégico e mais impactante. Para você entender a gravidade, ainda no meio do ano, a Juventus preparava uma oferta muito forte por Piquerez. Os valores variavam entre 18 e 20 milhões de euros, algo próximo dos 120 milhões de reais. Era uma investida real, concreta, já discutida na Europa e no Brasil. E o detalhe que colocava pressão, o contrato do jogador ia até 2026. Ou seja, se o Palmeiras recusasse agora, poderia perder o atleta de graça em menos de 2 anos. Foi nesse ponto que a diretoria entrou com uma ação decisiva. Leila Pereira chamou o jogador, avaliou todos os cenários e tomou uma decisão que mudou completamente o tabuleiro. Renovou o contrato de Piquerez até 2030. Um movimento direto, preciso e que praticamente anulou a vantagem estratégica da Juventus. Essa renovação teve 3 efeitos imediatos, todos profundos. Primeiro, eliminou a urgência. O Palmeiras não tem mais pressa, não corre risco de perder Piquerez sem compensação
e pode planejar seu futuro com muito mais segurança. Segundo, valorizou o jogador. A renovação veio acompanhada de um reajuste salarial forte, que colocou Piquerez entre os mais valorizados da posição no futebol sul-americano. Isso o colocou em um patamar que automaticamente elevou seu valor de mercado. Terceiro, colocou o Palmeiras no controle absoluto. Agora, qualquer negociação começa do zero sob os termos do clube. Nada daquilo que era considerado teto há alguns meses. Hoje, o valor que a Juventus pretendia pagar é apenas o ponto de partida para começar uma conversa. E aqui está a parte que mais provocou espanto dentro do clube e fora dele. O novo preço de Piquerez não é mais algo próximo dos 18 ou 20 milhões de euros. Este valor virou piso. Hoje, para sentar à mesa, qualquer interessado precisa apresentar uma proposta com um fixo de 20 milhões, mais bônus que podem levar o pacote total para algo entre 22 e 25 milhões de euros. Uma mudança gigantesca no cenário. A diretoria deixou claro que não está mais disposta a negociar seus principais jogadores em condições desfavoráveis. E isso representa de forma muito nítida o novo momento do Palmeiras. Um clube que não é mais pressionado por dívidas, que não precisa vender às pressas e que tomou para si o papel de protagonista nas negociações. Esse movimento também foi interpretado como uma resposta ao mercado europeu, que vinha tratando o futebol brasileiro como plataforma de compra fácil. A postura da presidente Leila Pereira deixou um recado público. O Palmeiras não é mais um fornecedor de atletas acessíveis. Se alguém quiser tirar um titular do time, vai ter de abrir mão de valores que antes pertenciam apenas ao cenário europeu. E essa reviravolta ganhou ainda mais relevância justamente agora, na véspera de um clássico decisivo. Porque, enquanto o time sofre com desfalques, a estrutura administrativa trabalha para reforçar a mensagem de que o planejamento segue firme e que o projeto construído não depende da pressão do mercado. O Palmeiras deixou claro que Piquerez não é um jogador descartável. Ele é uma peça estratégica, e a forma como o clube lidou com esse interesse europeu diz muito sobre onde o Verdão pretende chegar. Enquanto isso, nos bastidores, comenta-se que a busca pela liderança do Brasileirão também passa pela confiança que o grupo sente ao ver seus titulares valorizados e protegidos. O clima interno mudou. Jogadores veem o clube segurando peças importantes, reforçando vínculos e blindando pilares do elenco. Isso influencia diretamente a motivação do grupo e a forma como o treinador Abel Ferreira projeta o futuro do time. E aí entra a interseção entre o clássico contra o Santos e o movimento envolvendo Piquerez. Porque para muitos, este jogo é decisivo não só para a tabela, mas para o discurso que o Palmeiras pretende sustentar até o fim da temporada. Entrar na Vila Belmiro com tantos desfalques, contra um rival desesperado, com Neymar em campo, e ainda carregar sobre si toda essa carga de expectativa, isso não é pouca coisa. O Palmeiras entra em campo como líder, mas pressionado por todos os lados. A derrota para o Mirassol expôs fragilidades. A falta de peças coloca à prova a profundidade do elenco. A pressão interna aumenta. E, ao mesmo tempo, a diretoria se posiciona com firmeza diante da Europa, mostrando que, mesmo em meio ao caos, o controle ainda está nas mãos do clube. Tudo isso cria um ambiente que, sinceramente, pode definir como o Palmeiras será visto nos próximos meses. Se como um time equilibrado, que assume seus desafios e cresce sob pressão, ou como uma equipe que, apesar do talento, pode se perder em meio aos obstáculos. E é justamente por isso que a reviravolta envolvendo Piquerez é tão importante. Porque ela mostra que o Palmeiras está construindo uma base sólida para enfrentar todos esses desafios simultaneamente. Um clube que sabe que seu lateral esquerdo vale mais do que querem pagar. Um clube que se recusa a ceder. E, acima de tudo, um clube que acredita que seu projeto é maior do que qualquer proposta. Então, prepare-se, porque este clássico contra o Santos e a nova situação de Piquerez mostram que algo grande está em curso no Palmeiras. Não só no campo, mas nas decisões estratégicas que moldam o futuro da instituição.
Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar tudo o que está acontecendo por dentro do Palmeiras, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso.